Eu começo a aula de hoje com a seguinte provocação: existe pré-questionamento ficto mesmo? Olha só, pessoal, eu decidi gravar essa aula em resposta a um comentário que deixaram em outro vídeo. E aliás, os comentários de vocês são ótimas fontes de criação de conteúdos, por isso eu peço que vocês sempre interajam. Deixem a dúvida de vocês, deixem os temas que vocês querem que a gente aborde. Deixe o seu feedback com sugestões, críticas, elogios, enfim, isso ajuda muito a crescer o canal, nos dá inspiração para a gente gravar conteúdos que interessem a vocês. Eu agradeço muito pelas interações e também peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, porque isso ajuda a fortalecer. Quando você deixa o like, o algoritmo, isso não custa nada para você e ajuda muito o canal, porque o algoritmo entrega para mais pessoas. Se você se inscreve, assina e aciona o sininho de notificações, toda vez que eu gravar um vídeo novo, ele vai chegar a você, bacana? Mas vamos lá, eu vou fazer uma breve digressão histórica sobre o pré-questionamento para a gente entender essa questão do pré-questionamento ficto, que é um tema bastante polêmico. Olha só, sob a égide do CPC de 73, funcionava assim. Imagine que você leve na sua apelação, por exemplo, determinada questão jurídica para o Tribunal de Justiça. Por exemplo, é uma questão relativa à prescrição. Houve um acidente, aí está havendo uma discussão sobre quem foi o culpado, qual o valor do dano, etc. E entre esses temas você abordou a questão da prescrição. Muito bem. Imagine que o Tribunal de Justiça julgue a apelação sem falar nada sobre a prescrição. Ele fala sobre quem foi o culpado pelo acidente, ele fala sobre o valor do dano, etc., mas não trata da prescrição. Você pode depois recorrer ao STJ para levar a questão da prescrição? Resposta não, nem para o STJ nem para o STF, né? No caso, porque falta o pré-questionamento. O pré-questionamento se aplica tanto ao STF quanto ao STJ. Beleza, você não pode abordar a questão da prescrição no seu recurso. Ah, Diógenes, mas não é matéria de ordem pública? Essa questão de matéria de ordem pública é tema para outra aula. Se você é aluno do meu curso Prática de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ela vai estar. Esse assunto é abordado no tema que fala sobre a profundidade do efeito devolutivo. Bacana? Mas vamos lá. Aí o tribunal não falou nada sobre prescrição. Então a pessoa vai lá e opõe embargos de declaração pedindo para que a omissão seja suprida. O tribunal nega provimento em uma decisão genérica sem abordar novamente a questão da prescrição. Quem não tem muito costume aí com a prática processual, por exemplo, quem é aluno ainda do curso de Direito, pode achar que isso não faz muito sentido. Poxa, como assim? O tribunal é omisso e depois continua omisso, mas isso é muito comum, pessoal, é muito comum mesmo. Esse tipo de situação acontece com certa frequência. Vamos lá. Aí a pessoa queria recorrer para o STJ, só que um dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais é o pré-questionamento, ou seja, o tribunal precisa ter abordado aquela questão previamente, porque o Tribunal Superior vai analisar se o que o tribunal de origem decidiu está correto ou não, mas se ele não decidiu nada a respeito, não tem como dizer se ele decidiu corretamente ou não. Mas aí se criou a tese do pré-questionamento ficto, ou seja, a pessoa recorrer e dizer o seguinte, olha, STF ou STJ, essa questão deve ser considerada fictamente pré-questionada. Porque eu não tenho culpa, cara. Eu fui lá, levei a questão, o tribunal foi omisso, opus embargos de declaração, ele foi omisso, eu não posso ser prejudicado. Mas o STJ não admitiu essa tese e ele editou a súmula 211, que diz o seguinte, veja aí na tela. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a qual. Então o STJ não aceitou essa tese do pré-questionamento ficto. Mas ele aceitava o seguinte, se em vez de a pessoa pedir para que ele considerasse aquela questão incluída no acórdão, como pré-questionamento ficto, se a pessoa pedisse a cassação do acórdão, se a pessoa dissesse o seguinte, STJ, o tribunal de origem foi omisso, ele violou o Código de Processo Civil, então eu quero que Vossa Excelência casse o acórdão, Vossas Excelências cassem o acórdão e determinem o retorno dos autos ao tribunal de origem para que ele julgue essa questão. Isso aí o STJ admitia. Aí ele cassava o acórdão e determinava o retorno para que o tribunal de origem julgasse aquela questão omitida, e aí só depois a pessoa poderia interpor recurso especial abordando-a lá no STJ.
Já o STF adotou o pré-questionamento ficto. Olha o que ele ditou, olha essa súmula que ele ditou. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. A contrário senso, o ponto sobre o qual foram opostos embargos de declaração pode ser conhecido pelo STF. Então, o STF admitia o pré-questionamento ficto. Vale ressaltar que o STF já estava sinalizando uma possível mudança de entendimento. Já havia algumas decisões do STF sinalizando ali algumas decisões no sentido de que não se admitiria o pré-questionamento ficto. O STF parecia que ele ia para o mesmo sentido do STJ. Ainda não havia a mudança de entendimento propriamente, mas já havia algumas decisões nesse sentido. Então veio o Código de Processo Civil de 2015, de forma bastante camarada, e decidiu superar essa jurisprudência defensiva, especialmente do STJ. Olha o que ele disse. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, o CPC de 2015 criou uma ficção jurídica, o chamado pré-questionamento ficto. Ou seja, o tribunal não analisou aquela questão, mas ela se considera incluída no acórdão. É como se ele tivesse decidido aquilo. Logo, o Tribunal Superior poderia analisar aquele ponto ali, aquele fundamento que o tribunal, a respeito do qual o tribunal foi omisso. Bacana. Então, a doutrina começou a defender o seguinte, ora, esse dispositivo superou a súmula 211, porque ele previu expressamente o pré-questionamento ficto. Mas o STJ não a interpretou dessa forma. O STJ ele continuou aplicando aquela mesma sistemática. Veja essa notícia aqui extraída do site do STJ. Olha só, essa notícia é de 22 de setembro de 2023. Segunda turma esclarece critérios sobre pré-questionamento e confirma a validade da súmula 211. Olha só, a doutrina diz que a súmula 211 foi superada pelo CPC de 2015, mas o STJ disse aqui, a segunda turma, que ela continua válida. Olha o que diz aqui. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a aplicação do artigo 1025 do Código de Processo Civil, que trata da oposição de embargos de declaração em segunda instância com a finalidade de pré-questionar a matéria que será levada ao Tribunal Superior, e conhecimento das alegações da parte em recurso especial, é necessário o cumprimento cumulativo de alguns critérios. Olha só os critérios que o STJ criou. O próprio STJ criou, não tem previsão legal e também não era o que a doutrina dizia. Olha o primeiro requisito. Ter havido a oposição de embargos de declaração no tribunal de origem. Bacana, isso aqui é tranquilo. Ser indicada no recurso especial violação ao artigo 1022 do CPC. Isso aqui foi o STJ que criou. Não havia, nem mesmo os melhores processualistas iam imaginar isso, que você ia ter que alegar a violação ao 1022. Vale ressaltar que você tem que dizer o inciso, pessoal. Já vi recursos especiais sendo inadmitidos porque a pessoa não disse qual inciso. Se for o caso de omissão, que normalmente vai ser omissão, você tem que indicar o inciso 2. Agora, olha o 3. A questão discutida no recurso especial deve ter sido previamente alegada nos embargos de declaração em segundo grau e devolvida para julgamento ao tribunal de origem, além de ser relevante e pertinente com a matéria debatida. Olha só, devolvida para julgamento ao tribunal de origem. Esses aqui foram os critérios estabelecidos aqui pela segunda turma, que é o entendimento clássico do STJ. Olha só, o CPC de 2015, isso aqui em 2023, o STJ adotando aquela mesma sistemática de devolver. Isso aqui é o que mais acontece. É mais comum acontecer isso. O STJ simplesmente cassar o acórdão dizendo que o tribunal foi omisso e determinar o retorno para novo julgamento. Mas, vamos continuar vendo alguns precedentes aqui. Esse aqui é da quarta turma, também de 2023. Constatado que o tribunal de origem, provocado por meio de embargos de declaração
omitiu-se na análise de questões relevantes para o deslinde da causa, deve-se acolher a alegação de ofensa ao artigo 1022, inciso 2, do Código de Processo Civil e determinar o retorno dos autos para novo julgamento do recurso integrativo. Olha, quarta turma, 2023, na mesma linha da segunda turma. Agora vejam o julgado da terceira turma de maio de 2025. Constatado que o tribunal de origem, provocado por meio de embargos de declaração, omitiu-se na análise de questões relevantes para o deslinde da causa, deve-se acolher a alegação de ofensa ao artigo 1022, inciso 2 do Código de Processo Civil e determinar o retorno dos autos para novo julgamento do recurso integrativo. Recurso especial provido, aí ele está citando aqui outro julgado da quarta turma, aí ele fala, é medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido vício. Então aqui, ó, terceira turma, julgado de maio de 2025, na mesma linha da segunda turma e da quarta. Então a gente vê o STJ, 10 anos depois do antigo CPC, aplicando a mesma sistemática do CPC anterior, de determinar o retorno. Essa é a postura clássica do STJ. Todavia, está crescendo, tem crescido o número de precedentes falando sobre a possibilidade, em tese, de aplicação do pré-questionamento ficto. Olha só, é muito comum, quais são as posturas mais comuns? O STJ não admitiu o pré-questionamento ficto, ou o STJ simplesmente determinar o retorno dos autos à instância ordinária para suprir a omissão. Esse é o mais comum. Mas existem uma quantidade até razoável de precedentes falando sobre a possibilidade, em tese, de aplicação do pré-questionamento ficto, mas não aplicando na prática, dizendo que a parte não cumpriu algum requisito, normalmente porque não falou da violação ao 1022. E existem alguns poucos admitindo o pré-questionamento ficto propriamente, julgando o caso com base no pré-questionamento ficto. Eu vou te dar aqui um exemplo. Olha só, esse aqui, ó. Processo civil e administrativo, recurso especial, representativo de controvérsia, servidor público estadual, ó, pré-questionamento ficto, ocorrência. Aí, ó, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do artigo 1025 do CPC exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação ao 1022 do referido diploma legal, possibilitando observar a omissão do tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância de quem, ou seja, no STJ. Caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. Esse aqui é um dos poucos casos nos quais o STJ efetivamente aplicou o pré-questionamento ficto. E é um julgado de 2022 e é da primeira sessão. A primeira sessão é composta pela primeira e pela segunda turmas. Então a gente poderia pensar que esse aqui é o entendimento da sessão. Todavia, há um detalhe, desembargador convocado do TRF5. Ou seja, não se pode dizer que esse aqui realmente é o entendimento da sessão. Até porque esse julgamento aqui é antes daquele da segunda turma que diz que não aplica o pré-questionamento ficto na prática, né? Que diz que retorna. Então, apesar de ser um julgamento da sessão, parece-me que esse entendimento aqui é minoritário, até porque são poucos julgados efetivamente aplicando. Esse aqui é um dos poucos julgados em que o STJ efetivamente aplica o pré-questionamento ficto. Ele julgou, ele considerou a questão realmente incluída no acórdão, como diz o 1025, mas foi um desembargador convocado, o relator. Então, e foi antes daquela decisão que o STJ, da segunda turma, dizendo que não aplica. Ela não disse que não aplica o pré-questionamento ficto, mas na prática não aplica, porque determina o retorno à instância ordinária. Só que existem vários precedentes recentes falando sobre a possibilidade em tese de aplicação, mas na prática não aplicando. Normalmente não aplica, só diz que é possível. Vamos ver aqui. Caso a questão associada ao vício integrativo apontado por sua natureza unicamente de direito, restará autorizado o reconhecimento do pré-questionamento ficto, possibilitando a esta Corte a análise imediata da tese, independentemente de pronunciamento expresso do tribunal ao seu respeito, o que não se verifica em caso. Olha só, primeira turma, maio de 2025. Então, vamos lá, algum detalhe. Ó. Unicamente de direito, eu já expliquei para vocês
que o pré-questionamento ficto só se aplica para questões de direito. Questão de fato, não. Questão de fato e prova. Por exemplo, um fato relevante não foi apreciado, você não pode pedir que esse fato seja considerado ocorrido. Isso não. Nesse caso, você necessariamente vai ter que pedir a cassação do acórdão para que retorne ao tribunal de origem para ele analisar essa questão de fato, porque o Tribunal Superior não pode analisar. Então tem que ser questão unicamente de direito. E aqui ele está falando pela possibilidade de o Tribunal Superior já julgar, e é um precedente de maio de 2025. Só que no caso ele não aplicou na prática. Ele disse que é possível aplicar, mas no caso ele disse que não aconteceu. Então é o que a gente mais vê isso. Quando o STJ fala sobre a possibilidade de aplicar o pré-questionamento ficto, na prática quase nunca ele aplica. Mas pelo menos ele está dizendo pela possibilidade. Então isso sinaliza aqui uma possível mudança de entendimento. Pelo menos ele está reconhecendo a possibilidade de o STJ considerar a questão incluída no acórdão. Embora a gente veja, né, isso aqui é da primeira turma e é de maio de 2025. Nós vimos um da terceira turma, também de maio de 2025, determinando o retorno. Então a gente vê que o tema não é pacífico. Ainda existe uma polêmica. Portanto, ainda é possível haver os dois cenários. Em tese, é possível que o STJ casse o acórdão e determine, e é possível que ele julgue a questão. Embora, como eu disse, na prática é bem difícil ele julgar. Olha só outra aqui, ó. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a admissão de pré-questionamento ficto em recurso especial exige que no mesmo recurso seja indicada a violação ao artigo 1022 do CPC para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. Olha só, também de maio de 2025, terceira turma. Olha, maio de 2025, terceira turma, falando. Só que nesse caso específico aqui, mais uma vez, ele não julgou. Ou seja, ele disse que era possível em tese, mas não aplicou na prática porque não estava cumprida. A parte não tinha falado da violação ao 1022. Então, como eu disse, tem muitos julgados dizendo pela possibilidade em tese, mas aplicando efetivamente não é comum. Agora vem outra questão, pessoal. Olha só. Eu falei para vocês aqui que existem três possibilidades aqui. Ó. Possibilidade 1, o STJ realmente julgar a matéria. Ele considera a questão incluída, ele julga. Essa é uma das possibilidades que, em tese, é possível. Existem precedentes falando sobre isso. Possibilidade 2, o STJ caça o acórdão e determina o retorno para julgamento lá na instância ordinária, que é o mais comum de acontecer na prática. Né? Entre essas duas possibilidades, essa aqui é mais comum. Agora, existe uma terceira possibilidade, que é o STJ simplesmente não julgar e nem determinar o retorno, dizendo que não há o pré-questionamento ficto. E esse, pessoal, tem acontecido demais, tem acontecido muito, e esse é um grande problema. Como que é? Olha só, olha para você entender. O STJ diz que a súmula 211 continua em vigor. Existem muitos precedentes do STJ deixando de reconhecer aquela questão, de julgar a questão por ausência de pré-questionamento, mesmo tendo havido oposição de embargos de declaração. Veja só que questão mais sinistra. Imagine que você leve ao tribunal de segunda instância a questão X com base no dispositivo W. Eu gosto de falar questão com base em um dispositivo porque assim, você leva uma tese jurídica que se fundamenta em um dispositivo legal. Você não joga um dispositivo legal solto. É uma tese que se baseia em um dispositivo legal. Por exemplo, a tese da prescrição. A pretensão está prescrita com base no artigo 205 do Código Civil. Então, é uma tese jurídica, uma questão jurídica que se fundamenta em um dispositivo legal. Aí você levou a questão lá, a questão W, ou a questão X com base no artigo W. Muito bem. O tribunal não apreciou essa questão. Ele não tratou desse, vamos supor, um fundamento aí, W, X com base no artigo W. Mas ele julgou a questão Y lá, ele usou um fundamento Y com base no dispositivo Z. Aí você opõe embargos de declaração. Tribunal, espera aí. Eu falei sobre a tese X com base no dispositivo W e Vossas Excelências não falaram nada sobre isso. Vossas Excelências foram omissos. Portanto, eu peço que essa omissão seja suprida. Aí o tribunal nega provimento aos teus embargos. Você interpõe recurso especial dizendo ao STJ o seguinte, STJ, é o seguinte,
A questão X aí, com base no dispositivo W, está pré-questionada fictamente, com base no artigo 1025 do CPC. Porque eu abordei essa questão, o tribunal foi omisso, eu opus embargo de declaração, ele continuou omisso. Aí sabe o que o STJ diz? Olha só, a questão X, com base no dispositivo W, não foi enfrentada pelo tribunal. Portanto, ela não foi pré-questionada e pela súmula 211, eu não vou julgar. E ele não julga. Aí, pô, mas o tribunal omisso, aí o STJ disse que ele não foi omisso. Porque ele diz o seguinte, não, o tribunal não é obrigado a enfrentar todos os argumentos que você usou, se ele achou suficiente para decidir a causa. O fundamento Y, com base no artigo Z, pronto. Então, para que o STJ admita o pré-questionamento ficto, ele tem que reconhecer que houve uma omissão. E o simples fato de você levar aquele ponto lá para o tribunal e ele não abordar, para o STF, para o STJ não se considera omisso. Ele diz, não, ele não é obrigado a fundamentar bem, vamos dizer assim. Isso é criticado pela doutrina. A doutrina diz, vários doutrinadores dizem que isso é incompatível, é incoerente. Como é que, olha, ou ele enfrentou a questão e ela está pré-questionada, ou ele foi omisso. Como é que, ao mesmo tempo, ele não enfrentou a questão, portanto, não está pré-questionada e não foi omisso? Aí o STJ disse, não há incoerência. Olha só, e a gente vê muitos julgados nesse sentido, não aplicando na prática o pré-questionamento ficto, não aplicando a súmula 211, mesmo com oposição de embargo de declaração. Olha aqui um exemplo de julgado assim. Quanto à análise dos artigos tais, a matéria não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Assim, em razão da falta do indispensável pré-questionamento, não pode ser conhecido o recurso especial incidindo o teor da súmula 211. Olha, decisão de junho de 2025, segunda turma. Aquela mesma segunda turma que costuma determinar o retorno do caso para as instâncias ordinárias. Olha que situação, a pessoa opôs embargos de declaração, o tribunal continuou omisso e o STJ simplesmente disse, não há omissão, ele achou suficiente os outros argumentos. Enfim, pessoal, infelizmente é uma situação complicada, porque você fica meio que na mão do tribunal de segunda instância. Se ele não quiser abordar a questão, ele não aborda, e aí você não pode levar para o STJ. Mas assim, se o STJ entender que houve uma omissão, realmente aquela tese era relevante, aí ele pode admitir o pré-questionamento ficto ou pode determinar o retorno, mas se ele entender que o tribunal não precisava enfrentar aquela questão, já era, você não vai poder levar para o STJ. Olha, eu entrei nos autos de um dos processos para ver ali um inteiro teor e tal, para ver melhor os fundamentos, e eu trouxe esse caso específico aqui porque ele trata de exatamente uma crítica doutrinária. Olha só. Agravo interno no agravo em recurso especial. Insurgência recursal quanto à aplicação do óbice da súmula 211 do STJ pela decisão monocrática recorrida. Pré-questionamento ficto, não configurado, agravo interno desprovido. Decisão monocrática recorrida que, entendendo pela ausência de violação ao artigo 1022 do CPC de 2015, aplicou o óbice trazido pelo verbete sumular 211 do STJ, em decorrência da falta de pré-questionamento dos dispositivos normativos apontados como mal feridos no recurso especial. Insurgência da parte recorrente quanto à incidência do óbice acima referido, sob a alegação de que teria havido pré-questionamento ficto da matéria em virtude da oposição dos embargos de declaração. Acerca do pré-questionamento ficto, esta Corte Superior de Justiça tem firme entendimento no sentido de que o artigo 1025 do CPC condiciona o pré-questionamento ficto ao reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao artigo 1022 do CPC, com reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria. Aí, olha só, além disso, não configura contradição considerar a ausência de pré-questionamento da matéria mediante o afastamento da alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC. Aquilo que eu falei, ele diz, não é contraditório eu dizer que não está pré-questionado e nem teve omissão. Aí ele explica por quê. Uma vez
que é perfeitamente possível que a decisão se encontre devidamente fundamentada sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelo postulante, pois a tal não está obrigado o julgador. Na hipótese, o tribunal de origem exauriu a prestação jurisdicional provocada, sem, contudo, debruçar-se sobre os preceitos jurídicos suscitados pela parte insurgente em seus embargos de declaração. Diante da ausência de violação ao 1022 pelo acórdão recorrido, evidencia-se que a matéria, apesar de suscitada no recurso integrativo, ou seja, os embargos de declaração, não foi alvo de debate pela instância ordinária, atraindo a incidência do óbice da súmula 211 do STJ. Então a gente vê aqui, a pessoa levou a questão, o tribunal não se pronunciou a respeito, ela opôs embargos de declaração, o tribunal continuou omisso e o STJ chancelou isso. Ele disse, olha, o tribunal entendeu que era suficiente os argumentos que ele analisou, não havia necessidade de analisar esse fundamento aí, e pronto. Então, assim, é um problema, pessoal. Eu acho, assim, é uma jurisprudência, a meu ver, criticável, porque é uma falta de prestação jurisdicional. O tribunal simplesmente não fala nada. Por que ele não diz, olha, eu não aceito esse teu fundamento por tal motivo? Ele simplesmente se silencia. Isso viola o dever de fundamentação. Infelizmente. Recentemente eu fiz uma consultoria para uma aluna minha. Quando são alunos, pessoal, eu sempre faço consultorias por preços bem mais acessíveis, porque eu acabo tendo isso como certa parte da docência, entendeu? Porque é o meu aluno, aí eu vou fazer uma consultoria num caso concreto. E nesse caso, ela tinha apresentado uma prova bem relevante, uma ata notarial, mas o tribunal não se pronunciou a respeito. Não falou nada. Ela opôs embargos de declaração, ele mais uma vez não falou nada, ficou simplesmente omisso, aquela decisão genérica. E aí, essa questão não pode se considerar pré-questionada, porque é uma questão de prova, a questão de fatos e provas. Então, eu disse para ela, o que pode ser feito é pedir para o STJ cassar o acórdão e determinar que o tribunal se pronuncie sobre aquela prova. Se o tribunal entende que essa prova é irrelevante, ele tem que explicar por quê. Quando ele é omisso, quando ele simplesmente não fala nada, a gente fica até em dúvida se ele pelo menos analisou a prova. Se ele, ora, espera aí, será que ele analisou? Será que ele não viu essa ata notarial? É necessário. Olha, eu até dei uma citação para ela aqui do professor Marinoni. O certo é que o juiz não justifica as suas razões apenas ao aludir às provas produzidas por uma das partes. Para que possa realmente justificar a sua decisão, o magistrado não pode deixar de demonstrar que as eventuais provas produzidas pela parte perdedora não lhe convenceram. É preciso eliminar a ideia de que justificar a decisão é o mesmo do que lembrar as provas e argumentos que servem ao vencedor. Olha só, eu acho muito bacana essa citação aqui do professor Marinoni e do professor Sérgio Cruz Arenhat, porque é o seguinte, se você, no caso da colega que apresentou uma ata notarial, o tribunal simplesmente não fala nada a respeito, não diz nem por que ele não está acolhendo aquela prova, a pessoa fica até em dúvida. Pô, será que ele pelo menos viu? Talvez ele nem viu, passou batido. Aí o pessoal põe embargos de declaração e ele profere aquela decisão genérica, sequer trata do assunto. Então a gente pensa que ele nem leu os embargos. Então assim, a gente não sabe se ele realmente não considerou aquela prova ou se ele simplesmente não viu. Só que eu já expliquei para a colega, olha, é difícil o STJ realmente caçar esse acórdão. A única possibilidade é ele caçar e determinar que o tribunal volte, mas não é fácil. Eu já expliquei logo de cara, porque eu sempre gosto de lidar com a verdade. Assim, porque o STJ pode dizer assim, o tribunal não foi omisso, ele achou que os outros fundamentos, as outras provas eram suficientes, ele não é necessário se pronunciar sobre tudo que a parte falou. Mas é o que nos resta. Mas então vamos aqui, a dica prática. Como proceder na prática, professor? Olha só. Você vai, se for questão de fatos e provas, já disse, você não adianta querer que o tribunal considere incluída. Você vai pedir sempre a cassação do acórdão por violação ao 1022, inciso 2. Agora, se for questão jurídica, aí você vai pedir primeiro, como pedido principal, que o tribunal já analise logo a questão. Você vai dizer, STJ, olha só, o artigo 1025 diz que a questão se considera incluída no acórdão, aí você pode pegar alguns precedentes que falam sobre essa possibilidade. Então, eu peço que Vossas Excelências apreciem logo a questão. Se for, por exemplo, no exemplo aqui, prescrição, diz logo se está prescrito ou não, uma questão de economia processual, de celeridade e tudo mais. Agora, em caráter subsidiário, caso Vossas Excelências entendam que não é possível apreciar logo a questão,
cassem o acórdão e determinem o retorno dos autos por violação ao 1022, inciso 2. Você sempre vai ter que explicar que houve violação ao 1022, inciso 2. Você vai explicar que opôs embargos de declaração, e aí você vai dizer que a questão se considera pré-questionada por força do 1025, e vai pedir em caráter subsidiário a cassação por violação ao 1022, inciso 2. Como eu disse, é mais comum ele fazer isso do que considerar incluída, mas em tese ele pode considerar incluída, até porque tem havido precedentes, principalmente recentes, precedentes de 2025, falando sobre essa possibilidade. Então, é isso que eu te aconselho. E aí você fundamente sempre sobre a necessidade, lá você seja enfático com aqueles pontos que você acha relevantes, para você procurar ao máximo obter o pronunciamento já na segunda instância, para não precisar do pré-questionamento ficto. Você vai lá, despacha com o julgador. Muitas vezes, pessoal, eu vou e digo, olha, excelências, é o seguinte, se vossas excelências não concordarem com a minha conclusão, tudo bem, mas ao menos abordem essa questão para me possibilitar eventualmente discutir na instância superior, é importante e tal. Eu costumo fazer isso, às vezes nos embargos de declaração, eu explico que eu estou opondo aqueles embargos de declaração porque aquela questão é muito importante para a gente, ainda que o tribunal discorde, mas que se pronuncie a respeito para possibilitar o acesso às instâncias superiores, enfim. Então, fica aí essa sugestão, bacana? Peço que deixe seu comentário aí com o que você achou da aula, ficou alguma dúvida, dê sugestões de vídeos para a gente abordar, bacana? E eu te desejo muito sucesso. Abraço!